Olá, tudo bom, amiga? Tudo jóia? Boa... Bora para uma aula de Olá, PHP? bom dia, Vanessa. Bom dia, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, que estejam com a saúde resguardada, estejam cumprindo aí a quarentena, né? Fazendo o que a gente precisa fazer para ficar bem. E Isso aí, o que que a aí. gente vai ter hoje? Hoje nós vamos falar de um exercício, nós vamos exercitar cookies, mas não é na cozinha. A gente não vai fazer cookies de verdade. A gente vai programar cookies, né? Essa piadinha tá gasta, mas vale a piada nesse tempo para deixar a gente mais alegre. Isso aí, nós passamos para vocês o código, explicamos, né, o código para você fazer a criação de um cookie e utilizá-lo. Agora a gente precisa testar se essa receita aí dá certo. É verdade, a gente Então, precisa testar. o exercício que virá hoje, vocês vão aplicar esse conceito de cookie, mas um pouquinho diferente do exemplo que nós passamos. Vamos lá? Bora lá. Então, quando a gente mostrou cookies, a gente mostrou para vocês fazendo algo bem simples, que era mudando a cor de uma página. Mas aonde esses cookies são usados de verdade? Eles são usados para preferência de categorias de produto, de tipo de produto, de um produto específico. Então, a gente vai tentar aplicar de forma mais prática esses cookies. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. E aí, você já está vendo a minha tela do Apache. Eu vou colocar a câmera aqui do lado. Você está vendo a minha tela do Apache. Eu vou já carregar o meu projeto para a gente tentar entender um pouco o funcionamento, porque aí fica mais fácil a gente entender o código. O nome do meu projeto chama Cookie Produto. Então, eu estou simulando a página de uma loja virtual. Eu vou dar um zoom aqui, não dá para dar muito, mas já tem um pouco. Eu estou simulando a página de uma loja virtual. Então, o que, que acontece numa loja virtual? Um cliente anônimo, ele entra nas lojas virtuais e ele vai pesquisar os produtos, ele vai avaliar. E esse cliente, a cada clique dele, quando ele clica numa categoria, quando ele clica sobre um produto, ele está dando informações para esse site de quais são as preferências dele. Então, quando você escolhe uma categoria, quando você escolhe um produto, você está dando esse tipo de informação para o site. E é aí que os cookies entram. Eles vão receber essa informação, guardar. E numa próxima vez que você acessar o site dessa loja virtual, ela já tem na sua máquina guardado um cookie e já sabe quais são as suas preferências. Ela vai recuperar essa informação e vai montar a página dessa loja virtual de acordo com aquilo que você gosta. Então, se você tem uma preferência por eletrônicos, ela vai jogar todos os produtos eletrônicos na página inicial. Se você gosta de livros, ela vai trazer os livros. Então é ali que os cookies são utilizados. Eles guardam esse tipo de informação. Isso é um exemplo de muitos. Eu tenho a minha loja virtual com muitos produtos, só tem 2 produtos por enquanto. Eu tenho um casaco que é da categoria de roupas, e eu tenho uma bota, que é da categoria de sapatos. E eu tenho aqui, eu criei numa combo box, mas isso poderia ser um link, um menu, um submenu. Então não tem problema qual é o mecanismo, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Eu criei uma combo box, um select option aqui. Então, se esse usuário ele gosta de sapatos e ele vai pesquisar os sapatos, ele deu a informação para esse site de que a minha preferência por produtos são por produtos que são sapatos. Então, se você observar, a bota veio para cima e o casaco foi para baixo. Eles trocaram de ordem. Por quê? Porque eu, cliente, estou dando mais importância para os sapatos. Aí eu vou fechar. Opa, é que a barrinha do. Deixa eu fechar umas janelas aqui, que aí o meu navegador. Aí o que acontece? Ó, vou abrir uma aba só para não encerrar o navegador. Fechei o site, ó. Saí daquele site, não entrei mais. Vou navegar novamente. Então eu vou entrar aqui, ó, localhost, cookie, produto. Entrei na minha loja virtual de novo. E aí, quando eu entro na minha loja virtual, vou lá, qual é o produto que está no topo da lista dos produtos? Aquele produto que vai aparecer de cara para mim. A bota. Mas eu não tinha carregado com o casaco primeiro, Aline? Eu tinha carregado o casaco. E o que, que aconteceu? Ele trocou, ele guardou a informação de que eu tenho O que preferências por acontece? Ele sapatos. gravou essa informação de que a sua preferência é por sapato. E aí ele vai mostrar esse produto primeiro. Exatamente, ele guardou isso. E aí eu consigo ir alternando. Então, conforme, mas o usuário vai sempre gostar de sapato? Não, pode ser que uma hora a preferência dele se torne roupas. E aí, quando ele pesquisar,
eu tenho as roupas no topo da lista. E aí, de novo, vou abrir outra guia, vou fechar. Vamos lá, localhost, cookie, produto. E aí eu tenho agora de novo o casaco no topo da lista. Então, o cookie ele está armazenando qual é a categoria que eu, usuário, tenho preferência nessa loja virtual. É isso que ele está fazendo e ele está guardando. Então, é assim que ele sabe, por exemplo, quando eu gosto de um produto numa loja e essa loja tem uma publicidade numa rede social, ela carrega exatamente o produto que eu selecionei. Aqui eu estou guardando a categoria, lá ela guarda o código do produto, por exemplo. Então, a gente vai ver como esse código está funcionando, como é que eu estou fazendo isso. Então, vamos lá. No Visual Studio Code, o meu projeto já está aberto. Eu vou aumentar a fonte. Acho que assim, acho que aumentei muito. Acho que assim está num tamanho legal. Aí aqui, ó, tá, opa, aqui está o meu formulário, ó. O formulário, toda a interação do usuário é por meio de formulários. Então, eu tenho um formulário que tem o Select Option para o usuário escolher a categoria. Você fala, mas só aquele Select é um formulário? É, toda a interação do usuário em um site é por meio de um formulário, certo? Então, tá aqui, ó. E aí eu condicionei, como eu tenho só duas categorias, ficou fácil condicionar. Eu condicionei o 1 para roupas e o 2 para sapatos. Então eu condicionei. Mas isso daqui vai me trazer uma lembrança lá da aula de banco de dados, onde eu tenho os códigos que são as chaves primárias e a descrição das categorias, por exemplo. Certo? Então, por isso que eu gosto de usar esses números aqui, porque quando a gente juntar isso com banco de dados, esses aqui serão as nossas PKs. E aqui a gente tem as descrições, certo? Aí eu fiz uma verificação para montar a tabela aqui embaixo, mas eu vou lá na última tabela, que já já você vai entender. Ó, eu estou verificando se o cookie, que eu chamei de código categoria, ele existe. Lembra que a gente falou dessa I7? Então, se ele existe. Se ele existe, ele vai fazer alguma coisa. Mas eu vou lá no else desse if que está aqui, ó. Se o cookie não existir, o usuário não informou as suas preferências. Então, eu estou criando a tabela de produtos aqui. Eu estou criando primeiro o casaco, depois a bota, certo? Então, eu estou criando uma tabela padrão. Lembrando que o set retorna um verdadeiro ou falso. Se existe algum valor dentro do cookie ou se não existe. Se não existe nenhum valor, ele vai montar a página padrão, que é um erro muito comum que os alunos cometem. Se não tiver o cookie, a página não carrega, enquanto a pessoa não escolhe uma preferência. Que é um erro bastante comum que às vezes vocês cometem, precisa ficar atento. É, porque imagina, só porque o usuário não informou qual é a preferência dele, você não vai mostrar os produtos da loja? Como é que ele vai reforçar a preferência dele? Não tem como. Então tem que carregar um texto padrão, se não tem nenhuma preferência. Agora eu vou voltar lá no formulário, lá em cima. Se o usuário escolher uma preferência, esses dados serão enviados para um arquivo que eu chamei de lercategoria.php. Então vamos ver o que esse ler categoria faz. Aqui, ó, eu tô recebendo, lembra, a linha do header, ela tá no topo, porque ela é uma linha de cabeçalho, mas ela é executada ao final, então eu vou falar dela no final. Eu criei uma variável chamada categoria, que está recebendo via post um cara chamado SLC categoria. Vamos voltar lá no formulário? Ó, é post e o nome do meu select é o SLC categoria, então ele vai receber o value do select. E ele vai guardar na variável. Agora sim, eu estou criando o cookie. Set cookie e o nome, código categoria. Qual é o conteúdo desse cookie? O que está guardado na minha variável, que vai ser 1 para roupas e 2 para sapatos. Aí sim vai ser executada a linha do header, que é o header location de redirecionamento. Então ele devolve para a página principal do index. Tá aqui. Lembra daquele if, que ele verificava se o cookie existe? Nós olhamos quando ele não existe. Agora, se ele existir, ficou fácil. Eu só tenho duas categorias, eu tenho que saber se o usuário gosta da categoria número 1 ou da número 2. Aí eu fiz um if. Se o meu cookie, código categoria, tiver o valor 1,
eu vou criar esta tabela. Se é um, ele gosta de roupas, então eu crio o casaco primeiro e o sapato depois. Se não, só tem duas categorias, ficou fácil. Eu sei que ele prefere o sapato primeiro, então eu coloco a bota, e o casaco eu coloco depois, porque é a roupa. Aqui você poderia melhorar de N formas. Com mais categorias, talvez o if else fique muito maior. Talvez usar um switch case. Talvez não criar toda a tabela, criar parte da tabela fora da estrutura de if else e só a linha dos produtos. Talvez guardar os dados dos produtos dentro de um vetor, e aí você tem o vetor de produtos, o vetor de roupas, o vetor de sapatos, o vetor de eletrônicos, e aí você decide qual vetor você vai criar primeiro e cria dentro de um laço de repetição. Isso Ou diminuiria você bastante. pode também definir qual dado vai em qual posição do vetor, porque o vetor é um tipo de tabela. Então, seria uma forma mais inteligente você usar o if só para montar o vetor e depois você constrói a tabela com aqueles dados do vetor. Também é outra estratégia que dá Exatamente. certo. São várias estratégias bem melhores para fazer. Como aqui eu só tinha duas categorias, cada uma com um produto, eu fiz bem simples. Mas quando a gente tem mais categorias e mais produtos, aí a gente tem que pensar em estratégias melhores e em estruturas melhores para a gente melhorar a programação. Mas o sentido é o mesmo. Eu estou verificando qual foi o código de preferência do usuário e aí eu estou criando a tabela que apresenta os produtos de uma forma que os produtos sejam apresentados no topo, os produtos daquela categoria que ele gostou, certo? Então é assim que está funcionando aquele código. E aí, qual é o exercício de vocês? É bem semelhante a isso. Mas é esse daqui, ó. Você vai criar uma página com opções de seleção. Pode ser um select option, mas você pode usar um link, de repente você faz um layout que usa o link, certo? Para 4 categorias de produtos. Essas aqui são um exemplo: eletrodomésticos, eletrônicos, papelaria e livros. E abaixo, 3 produtos para cada categoria, apresentando a foto, o nome e o valor. Então, você vai criar uma página de uma loja virtual. Essas 4 categorias são só uma sugestão, mas você tem que ter 4 categorias diferentes e 3 produtos para cada. Então, vai dar um total de 12. A primeira apresentação, você pode misturar até os produtos de cada categoria. Você não precisa apresentar uma categoria, outra separadinho. Você pode misturar, porque é assim que uma loja virtual aparece inicialmente. E aí, o usuário, ao selecionar uma categoria, aí sim você vai criar um cookie, vai guardar a informação e vai remontar. É como se fosse um quebra-cabeça. Você vai remontar a ordem dos produtos, listando no topo dessa tabela de produtos os produtos da categoria que o usuário selecionou. Fácil, hein? Facinho, né, não, Aline? Essa forma que vocês vão fazer que vai dizer se vai ficar mais trabalhoso ou menos trabalhoso, né? Mas tentem fazer, é o mais importante. Façam de qualquer jeito, mas façam. Tirem as dúvidas, nós estaremos disponíveis aqui de plantão até o final da nossa aula para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham, tá bom? Tentem fazer o exercício, vocês podem se organizar em duplas, em trios, aqueles que não têm computador podem realizar um grupo, fazer uma equipe, né, pelo Teams, e vocês fazem os exercícios compartilhando a tela, é uma prática que eu tenho recomendado, né, e a professora Vanessa também, durante esse período Verdade. de pandemia, para que vocês possam se ajudar, tá bom? Bons estudos a todos. Qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Nós estamos à disposição para vocês tirarem dúvida. Ah, professora, não está dando certo. Manda o print da tela, a gente olha, porque às vezes você tentar explicar, você talvez não consiga observar algum detalhe. Então, tira um print, manda para a gente e a gente está à disposição para tirar a dúvida de vocês. Façam juntos, porque isso vocês ajudam os colegas que não têm computador a melhorar o aprendizado deles e também junto a gente aprende melhor, aprende mais legal, tá bom, galera? É isso. Vocês terão uma semana para poder fazer esse exercício. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Bons estudos, Aí. até a próxima Bons aula. estudos, galera. Até a próxima aula de PHP. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, amiga.